eu vou chamar para vir aqui na frente os representantes do Conselho Regional de Radiologia aqui do Paraná. Muito obrigada. Vou dar o microfone depois. Bom, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, é uma honra. Aqui, se quiserem sentar também, aqui fiquem à vontade, a gente pode subir para cá também. Bom, então, estamos aqui, então, com o Charles e o Anderson, do Conselho. Eu vou deixar eles se apresentarem e falar um pouquinho mais sobre o trabalho deles. Bom dia, pessoal, tudo bem? Quem fala é o Anderson. Eu estou hoje como diretor-secretário do Conselho. É um grande prazer, é uma honra poder estar aqui, então eu já quero agradecer a toda a direção, ao reitor, que deu as boas-vindas, a Paola, que fez o convite, então, muito obrigado. Pessoal, se vocês estão aqui hoje é porque vocês já são vitoriosos, né? Vencendo aí o frio, a chuva, né? Passaram no teste cardíaco ontem da Defesa Civil ou não? Né? Todo mundo, né? Me abracei com o cachorro lá e a gente se assustou junto. Pessoal, o Conselho ele tem como atividade fim a fiscalização, tá? Então, a gente protege a sociedade de nós mesmos. O que isso significa, né? Às vezes, tem profissionais que não atuam sentado em cima da ética, né? Então, às vezes, ali, eles acabam pecando nessa área, né? E a gente, como fiscal, lá no Conselho, a gente tem como atividade fim a fiscalização. E outra atividade fim também é a educação continuada. Então, a gente prioriza muito a educação continuada, por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que nós vamos aos eventos, porque a gente entende que é muito importante essa educação continuada, tá bom? Então, eu desejo a todos vocês um ótimo evento. Vou passar a palavra para o Charles agora, que vai falar um pouquinho sobre radioterapia, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Então, como o nosso diretor, secretário Anderson falou, o Conselho está aqui para supervisionar e fiscalizar, né? A atividade fim sempre fiscalizar, mas vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que é isso? A nossa categoria ela é formada em radiologia. Então, o Conselho atua para proteger a sociedade, garantindo que um outro profissional ou uma outra pessoa, um indivíduo da sociedade que não tenha a formação adequada para trabalhar naqueles cargos que exigem a nossa qualificação. Então, o Conselho, hoje, ele atua em todo o Paraná. Hoje somos em 399 municípios, e o nosso fiscal ele tem um roteiro que ele fiscaliza o Paraná inteiro. Então, durante o ano, no começo do ano, ele faz um planejamento estratégico para poder visitar a maioria dos municípios e cidades que tenham o serviço de radiologia. Caso ele não consiga esse ano ir, no próximo roteiro, ele inclui aquela cidade e tira a outra cidade que já foi visitada. Mas ele vai deixar de visitar, vai deixar de fiscalizar? Não. Aí, aonde ele já foi, ele faz por meios digitais, né? Que veio essa tecnologia para ajudar muito na nossa fiscalização. O Conselho, hoje, ele se encontra ali na Rua General Carneiro, número 26. Vocês, como estudantes, vai chegar o momento de fazer as inscrições ali, e todos têm um roteiro a ser percorrido, né? Então, as documentações e tudo, cada um vai ter ali a sua inscrição realizada, e o Conselho deseja a todos vocês um bom congresso agora, né? Uma atividade continuada que a gente preza muito, e espero que seja muito proveitoso, com certeza com a presença do professor Walter aí e do diretor da CNEM. E é isso, né, pessoal? Eu sou o Charles, o diretor tesoureiro, e eu trabalho hoje no Hospital Erasto Gettner, no setor de radioterapia. Fazem 15 anos que eu já estou lá, e eu peguei até a bomba de cobalto, né, na teleterapia, e hoje nós temos só aceleradores nucleares. Então, eu vi uma certa evolução de lá para cá. Todo mundo assistiu o filme aí, né, que teve bastante repercussão, e é isso aí, pessoal, aquilo lá do SESI, aquilo lá mesmo.
tem ali as fontes radioativas. No nosso caso, aqui no Erasto, era um cobalto 60. Cobalto 60, professor? Acho que era um cobalto 60, isso. Não, mas o nosso aqui, acho que é cobalto 60, pastilha, né? E era bem curioso, porque na hora da emergência ali, se era todo o processo mecânico, tinha uma pastilha de cobalto dentro do cabeçote do equipamento, e se travasse ali, perna para quem te quer, corre lá dentro e empurra com a vareta a cápsula para dentro de novo da blindagem. E hoje, graças a Deus, já não é mais assim, é tudo mais tranquilo. A tecnologia avançou muito, com tipos de tratamentos que vão de 3D, MRT e GRT. Todos aqui já estudaram a disciplina de radioterapia, então, mais ou menos estão sabendo do que eu estou falando, dos protocolos de atendimento. A radioterapia hoje, ela não é mais um mistério, porque antigamente muito se falava de efeitos colaterais, e hoje em dia, com o avanço, já não existem tantos. Claro que sempre vai haver ali a parte, né, dermatológica, que pega bastante, mas é um avanço muito grande. Ali no Erasto, a gente atende mais ou menos cerca de 30 pacientes por turno, então são 3 turnos, o fluxo de pacientes é muito grande. Priorizamos também o atendimento humanizado, que é uma fase muito difícil do paciente que ele está passando, e você, como profissional, e como o nosso diretor secretário falou, com a nossa ética, né, tem que estar sempre preparado para esses casos. Acredito que daqui para frente a evolução com inteligência artificial vai evoluir muito mais na parte ali de protocolos de planejamento do paciente, dos tratamentos. E eu queria explicar brevemente como que é um fluxo para vocês entenderem assim como é que funciona a radioterapia. Então, a radioterapia, o primeiro contato do paciente é com o médico vai atender esse paciente, vai prescrever o que ele precisa de tratamento, e, em seguida, nós, tecnólogos em radiologia, técnicos em radiologia, vamos acolher esse paciente para fazer uma simulação do tratamento. O que é essa simulação? Existe lá um equipamento parecido com um acelerador linear. Esse paciente vai passar pela tomografia, o médico vai ver os cortes aonde ele deseja fazer o tratamento, ver volume tumoral, ver ali os órgãos de risco, e vai mandar essas imagens dentro de um software para o setor físico-médico. Dentro desse setor, o dosimetrista, que também faz parte, ele é formado em tecnólogo em radiologia, e com a especialização de dosimetrista, ele vai delinear ali os órgãos de risco, e, com a ajuda do médico, a parte que a gente chama de PTV, que é a área tumoral, o volume tumoral. Passando essa parte, o físico-médico planeja o melhor tipo de tratamento para esse paciente, quais angulações, qual o tipo de técnica que ele vai usar, se vai ser 3D, MRT, GRT. E, passando essa fase, ele volta para nós, técnicos e tecnólogos, e a gente vai fazer ali o que a gente chama de teste de isocentro. Esse teste de isocentro é uma verificação a mais para o tratamento do paciente, para garantir que esse paciente esteja recebendo o melhor tratamento adequado. Passou a parte da simulação, a gente vai fazer o teste de ISO, esse paciente vai começar ali o tratamento. O tratamento em si, ele necessita de vários cheques. Então, no primeiro dia, a gente recebe esse paciente, confere os dados, confere a fotinha do paciente, vê se é ele mesmo, abre o planejamento dele no software do acelerador linear, vê se está todos os campos liberados, vê se o controle de qualidade deste tratamento foi realizado, e vamos efetuar, daí, sim, o tratamento do paciente. Acabou aí? Não. Por quê? Porque a nossa conduta deve ser também no acompanhamento no dia a dia, para ver se esse paciente está recebendo algum tipo de efeito colateral, se o tratamento que foi planejado está de acordo com o que vem sendo efetuado. E uma coisa que a gente gosta bastante, que é o essencial da radioterapia, a gente chama de reprodutibilidade, que é reproduzir
todos os dias, da mesma forma e da melhor forma possível, o posicionamento daquele paciente dentro do equipamento de radioterapia. E essa é uma função que é extremamente importante. Ali vai garantir que esse paciente tenha um tratamento bem realizado. O sucesso do tratamento depende disso. Claro que é toda uma equipe multidisciplinar, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, físicos médicos, dosimetristas, e nós, técnicos e tecnólogos. Acredito que, dentro do leque de possibilidades da nossa profissão, é uma área que todos que vão se encantam, porque é muito especial, é muito gostoso de trabalhar com isso. Para a gente que está ali, ver a evolução, ver o acompanhamento do paciente, é muito gratificante. O nosso diretor, secretário Anderson, trabalha com medicina nuclear, que está diretamente relacionada com a radioterapia, né, com o tratamento oncológico. E é isso, pessoal. Acredito que vocês estão no caminho certo. Como o diretor secretário falou, estão no caminho certo, porque a educação continuada ela tem que ser feita sempre, ela não pode ser parada. Então, desejo a vocês um bom congresso, espero que tenham sucesso e, com certeza, seremos colegas de profissão. Muito obrigado. Pode ficar com o microfone um pouquinho? Bom, muito obrigada pela excelente colocação, explicação a todos sobre o trabalho do Conselho. Também é muito interessante, né, você trabalhar com radioterapia, também acompanhar, trazer para nós aqui, né, essa experiência. A gente tem aqui algumas perguntinhas. Vamos lá, se eu puder ajudar, com certeza. Temos 2 perguntas aqui, o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo fez, depois a gente abre aqui também para quem está presencialmente, tá? Tem uma pergunta aqui, da Dri Souza. Ela pergunta se nos serviços de radiologia veterinária, se é a responsabilidade do Conselho de Radiologia fazer a fiscalização. Também. Tudo que envolve a parte de radiação ionizante, o Conselho tem que atuar em cima disso, desde veterinário, oncológica, odontológica, industrial, diagnóstico por imagem, eles atuam em cima disso também. E mais uma pergunta aqui da Mariane. Ela pergunta se a fiscalização acontece anualmente, se tem uma periodicidade, como que é feito? Então, assim, durante o ano, no início do ano, existe a COREF, que é a Comissão de Fiscalização, e ela faz um planejamento do ano inteiro. Como é que funciona esse planejamento? O fiscal vai decidir quais rotas ele vai seguir. Então, hoje, por exemplo, ele está em Londrina, se eu não me engano, em Londrina? Já passou por Londrina, está ali no noroeste do estado, e ele planeja de uma forma que consiga atender a maioria das unidades possíveis. Então, o planejamento anual, cada mês ele está numa região diferente e fiscaliza as unidades que possuem os equipamentos de raio-x, tomografia, ressonância, veterinária, todos. Só para complementar, como o Charles disse, a gente tem um fiscal, então pense, são 399 municípios para a gente fiscalizar, é muita coisa, né? Então, assim, num cenário ideal, o que seria o certo? Mais fiscais, né? No mínimo uns 3 fiscais. Porém, a gente sabe que tudo demanda dinheiro, demanda custo. A realidade do Conselho hoje ela não é tão grande assim, então hoje a gente se sustenta, mas a gente não pode arcar com mais fiscais. Uma realidade ideal seria o certo, né? A gente ter mais fiscais. Porém, hoje a gente consegue fazer muita coisa digitalmente. Então, tem um município lá no oeste do estado lá e a gente não consegue ir lá porque a gente está em outra região. A gente consegue atender virtualmente, né? A gente consegue, inclusive as denúncias que chegam para a gente consegue filtrar a maioria delas por e-mail ou por telefone. Então, a gente consegue resolver virtualmente hoje em dia. Muito obrigada. Pessoal que está aqui conosco, querem fazer alguma contribuição? Deixa eu dar aqui. Olá, pessoal. Uma pergunta que eu acho que é bem pertinente, né, direcionada ao Charles, que trabalha com a radioterapia. Charles, você acha que depois que
teve a divulgação da minissérie, que as pessoas passaram a conhecer o acidente de Goiânia, né, e como ele é com radioterapia, você acha que os pacientes, quando vêm fazer os tratamentos, eles ficam com medo, alguma coisa assim, ou eles estão tranquilos? Porque hoje é bem diferente, mas os pacientes não costumam saber sobre isso, né? Então, o que você acha? Mudou a percepção dos pacientes? Eu acredito que uma pequena parte, sim. A radioterapia para o paciente sempre foi uma coisa de um bicho de duas cabeças, né? Então, ele sempre chegava preocupado e é o que eu falo no dia a dia. Não ouça o seu coleguinha que está sentado do lado ali com você esperando. Escute o que o seu médico está falando. Então, claro que hoje existe o acesso à informação muito, muito facilitado. Muitos pacientes já vêm bem esclarecidos, mas ainda existe aquele percentual que vem com um grande receio, né, um medo o tabu ali da radioterapia. Mas vem evoluindo essa questão e cada vez mais eu acredito que o paciente, com o acesso da informação, e você também dando o suporte ali, né, dando o atendimento necessário para ele vai se sentir mais tranquilo e passar confiança para ele que 100% vai dar tudo certo e esperar ali o encaminhamento do tratamento, né? E como que o Conselho contribui com os profissionais nesse sentido da educação continuada que o Anderson comentou? Se você puder partilhar um pouquinho para que as pessoas conheçam. O nosso Conselho também tem uma comissão que se chama CORED, que é a Comissão de Educação Continuada. Essa comissão ela promove cursos, promove palestras, tanto virtual quanto presencialmente. Quero convidar vocês aqui a seguir lá o Instagram da nossa Comissão de Educação Continuada, que é o CORED 10, e também o canal do YouTube, que a gente é onde transmite ali as palestras também e toda a parte de educação continuada, né? Tanto o curso de SATRE, que é muito importante, né, que é o curso de supervisor ali do Conselho, e a gente faz também tanto presencial quanto por lá. Então, é bem importante, o certificado é gratuito, não tem custo nenhum, vai de vocês ali passarem um tempo com a gente para adquirir esse conhecimento. Mais alguém tem perguntas, pessoal? Algum comentário? Bom dia. Bom dia. Charles, você, como um tecnólogo, um profissional da radioterapia, principalmente no Conselho, a gente sabe que a realidade da radioterapia hoje é que muitos municípios não conseguem ofertar esse tratamento. Sendo como bem, tanto nas duas pontas da radiologia, como que você vê a realidade do Paraná na oferta de tratamentos de radioterapia, hoje em dia? Antigamente, há uns 10 anos atrás, existiam só 2 ou 3 serviços de radioterapia no nosso estado. Hoje, existem mais polos de tratamento oncológico e cada dia mais vem crescendo. Existe também até como que se diz, uma manobra do governo que ele vem ampliando e vem também renovando os aceleradores lineares. Então, por exemplo, a gente tem um serviço que está com um acelerador um pouco mais antigo. O governo ele tem um programa que ele vai lá e substitui esse acelerador por um mais moderno. E cada dia mais vem crescendo esses polos oncológicos. Então, tem um polo oncológico, com certeza ali vai ter o setor de radioterapia. Em Curitiba, hoje, nós temos 4 instituições que oferecem esse tipo de tratamento. Londrina, eu sei que tem também. Acho que Ponta Grossa, acho que não tem. Cascavel, acho que deve ter. Então, vem crescendo bastante. Mas, claro que, como Curitiba tem o maior centro, é normal que os outros municípios venham para cá para fazer o tratamento aqui na nossa capital. Você acha que hoje em dia a gente consegue suprir essa demanda que tem de tratamentos? Complicado, porque a demanda sempre aumenta, né? Então, com certeza, quanto mais, melhor, né? Então, a gente torce para que mais polos oncológicos sejam criados e mais vaga para a gente na consequência disso. Então, acredito que... Mas é o futuro. É igual tomografia. Você lembra quando era tomografia? Quase ninguém tinha tomografia. Aí depois quase ninguém tinha ressonância. Então, assim como na radioterapia, a medicina nuclear também vem crescendo. Então,
acredito que a evolução, o futuro é cada ali município ter o seu polo oncológico, sabe? Pelo menos os grandes centros ali, com certeza sim. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Então, muito obrigada. Prazer, pessoal.